Pessoal, agora vamos visitar aqui uma igreja. Lembra da passagem bíblica que Jesus aparece a seus discípulos e pergunta se eles têm alguns peixes. Então vamos visitar essa igreja. Do lado do mar da Galileia. Vem pra cá. Ai, que coisa lá. Foi aqui que Jesus, lembram os apóstolos? O texto bíblico que o Frei Wallace acabou de ler. Os apóstolos, depois dos acontecimentos de Jerusalém, vieram para cá. Passaram a noite pescando. Ao pescarem a noite toda, não conseguiram pegar nada. E eis que Cristo ressuscitado aqui, desta margem, Jesus diz para eles: joguem do outro lado. E eles obedecem. Quando eles fazem isso, eles puxam a rede com uma quantidade exorbitante de peixes. E o discípulo amado diz: é o mestre. Pedro então vem nadando ao encontro de Jesus. E quando o barco chega aqui, que não conseguem arrastar a quantidade de peixes, aí nessa pedra que nós vemos aqui do lado direito, tá vendo? E ela entra dentro da igreja. Ela começa a esquerda aqui. Aí dentro da igreja vocês verão o local onde, quando os apóstolos chegaram, Cristo já tinha preparado o fogo e pede a eles: tragam alguns peixes para que nós nascemos. E, como disse o Evangelho, ninguém ousava perguntar quem era, porque sabiam que era o próprio Cristo. Esse evento aconteceu depois da ressurreição. E na sequência dessa refeição é quando Jesus olha para Pedro, por isso que se chama a igreja do primado de Pedro, que é quando ele faz aquelas três perguntas. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Mas aí essa igreja foi construída em 1933, mas acredito que nada melhor do que fazer essa reflexão para nós do que o Frei Gilson, né? Tem uma canção muito bonita, né? Lembra? Simão, filho de Jonas. Mas só me explica uma coisa, essa pedra é desde a época dele? Desde a época dele. E essa pedra vai para dentro da igreja. Isso. Começa aqui. Se estende até a gente entrar na igreja, vamos poder ver a pedra, que lá tem uma plaquinha com o nome: Mesa Cristo. Mesa de Cristo, que é onde ele fez ali da mesa para servir peixe assado e pão para os seus discípulos. Depois desse evento, né, depois da sua ressurreição. Mesa de Cristo se chama a pedra. Vocês vão me perdoar, eu vou já fazer aquele meu vídeo, porque você falou que temos pouco tempo. Então eu já vou falar para vocês e falar para o povo do Brasil já. Todos me escutam? Sim. Olá, minha gente. Estou na Terra Santa, um lugar muito especial, ao lado do mar da Galileia. E aqui aconteceu muitas coisas. Ao lado do mar da Galileia aconteceram muitos milagres. E onde nós estamos agora se chama o Primado de Pedro. Aqui tem a igreja que se chama assim, né? O Primado de Pedro, Igreja do Primado de Pedro. Porque aqui aconteceu então a aparição depois da morte do Senhor. E veja, qual era o contexto da época? Estou aqui com meus peregrinos maravilhosos. Veja, qual era o que estava acontecendo na época? Pedro, lembra? Hoje eu estava no barco, no mar da Galileia, né? A gente estava dentro do mar da Galileia, no barco, e eu dizia a vocês que Jesus chamou Pedro ali. Então imagina, Pedro foi chamado por Jesus, ou melhor, 3 anos com Jesus, convivendo com Jesus, só que de repente Jesus morre. E querendo ou não, entrou aquela sensação de tá tudo perdido, tá tudo acabado, de fracasso. O que vamos ser de nós sem Ele? O que vai ser de nós? Jesus já não está no nosso meio, os discípulos se dispersaram, tudo está disperso. E lembrando, mataram Jesus. Então, se a gente se atrever a ficar falando coisa, a gente também vai ser morto, a gente também vai ser preso.
Então você imagina, era um sentimento de derrota, era um sentimento de fracasso. Eles não tinham entendido a palavra de Deus, porque Jesus falou, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eles não estavam entendendo essas coisas. Tanto é que a ressurreição é uma surpresa para eles. Não é que eles sabiam, ah não, ele vai ressuscitar, eu já estou aqui esperando, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele ressuscita. Não, eles acharam que tudo tinha fracassado. E aí, Jesus prepara um encontro depois de sua ressurreição, encontra Pedro aqui, e olha, que bom falar aqui, né? Então encontra Pedro aqui, ao lado do Mar da Galileia. Como a gente já ouviu, Jesus prepara peixe, fogo, peixe, só que o diálogo é impressionante. Jesus vai perguntar para Pedro aqui, neste lugar, Pedro, você me ama? E aí, minha gente, a gente precisa ir para a língua original bíblica, que é o grego. Então, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Jesus está perguntando, Pedro, você me ama com amor ágape? Você me ama com amor perfeito? E Pedro diz o quê? Jesus, eu te amo. Mas quando Pedro diz que eu te amo, Pedro diz que não ama com amor perfeito. Eu não te amo com amor perfeito. Ele reconhece a sua fraqueza. Até porque ele tinha negado, lembra disso? Ele também tinha negado o Senhor. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama com amor perfeito? E aí Pedro diz de novo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas com amor imperfeito. E pela terceira vez, e aí Pedro se entristece, porque foi 3 vezes que ele negou. E Pedro sempre fica no amor imperfeito. Pedro sempre fica no amor imperfeito. O que é bonito depois de cada resposta de Pedro? É que Jesus diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, quem de vocês aqui confiaria o algo mais importante da sua vida para alguém que te negou? Para alguém que te traiu? Imagina, Jesus tinha dito para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nessa hora Jesus podia chegar em Pedro e falou, lembra que eu te falei aquilo? A partir de agora não dá mais, Pedro. Você me traiu, você me negou. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo, Pedro, eu continuo confiando em você. Pedro, eu continuo acreditando em você. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso. Nem sempre a gente vai conseguir dar o melhor amor, o amor que Deus merece. Nem sempre nós vamos ser fiéis a Deus, mas Deus sempre confiará em você. Você, nunca. Deus nunca desistiu de Pedro. Portanto, Jesus está confiando aqui a sua igreja a Pedro. O coração de Pedro está sendo curado. O Jesus está aceitando o amor pobre de Pedro, então foi o que nós ouvimos lá no barco. Jesus aceita o seu amor pobre. Por quê? Ninguém vai conseguir amar Jesus de um jeito excelente de agora. Ou seja, você acabou de se converter, então você vai agora amar Jesus já do jeito correto, do jeito com amor ágape. Não, a conversão é um processo. Jesus sabia que Pedro não é capaz de dar o amor que ele merece. Mas Jesus sabe que Pedro vai se elevar. Jesus sabe que Pedro um dia vai conseguir alcançar esse amor. E o que acontece? Jesus fala, quando você era criança, você ia... quando você for mais velho, Jesus já revela o futuro. Por quê? Depois nós vemos que Pedro faz o quê? Pedro negou, Pedro foi infiel, Pedro não conseguiu amar Jesus de todo o coração, mas como é que Pedro morre?
Pedro morre de cabeça para baixo numa cruz porque não se achou digno de morrer como seu Senhor. Aceitou morrer pelo seu Senhor. O que significa? Que neste dia, Pedro não tinha o amor verdadeiro para dar, mas morreu dando o amor perfeito. Hoje, eu, Frei Gilson, não tenho o amor perfeito para dar para Deus ainda, mas eu tenho que lutar, me esforçar. E isso é santidade. Eu vou lutar e vou me esforçar para alcançar o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que Deus merece. Amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Amém? Amém! Glória a Deus. Glória a Deus! Para terminar, aqui Jesus está confiando a igreja a Pedro. Ele já tinha falado, mas aqui ele está confirmando. Apacenta Minhas ovelhas. Peraí. Quem apacenta ovelha é o quê? Pastor. Pastor. Mas quem é o pastor? Jesus. Jesus é pastor. Ele já tinha dito, eu sou o pastor. Pedro não é pastor. Pedro é pescador. Se Jesus está falando para Pedro apacentar, está ouvindo uma transferência de poder. Está havendo uma transferência de autoridade. A partir de agora, Pedro, eu sou o pastor, mas eu estou te dando autoridade para você pastorear o meu rebanho. Está entendendo? Sim. Pedro é instituído pelo Senhor para ser pastor. Portanto, e depois que morre Pedro, foi vindo outro, foi havendo a sucessão, até chegar a Papa Francisco. O Papa Francisco é o sucessor de Pedro, que apacenta a igreja do Senhor. Amém? A igreja católica, a igreja cristã, ela tem um líder, e é Pedro. E aí é até fácil saber qual é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a que tem Pedro. A igreja que tem Cristo é a que está fincada na rocha. Aliás, Kefas, o que significa Kefas? Pedra. Rocha. Não, mas quem é a rocha? Jesus é a rocha, a pedra angular é Jesus. Jesus é a rocha verdadeira. Só que agora ele está chamando Pedro de pedra. Assim como eu sou pastor e estou transferindo para você a autoridade de pastor, eu também estou transferindo a você a rocha. Você vai ser uma rocha secundária, Pedro, porque a rocha principal é Cristo. Você, Pedro, será uma rocha secundária, onde a igreja vai se apoiar. E quem está em Pedro está na igreja de Jesus Cristo. Amém! Se você está fincado em Pedro, você está na igreja de Jesus Cristo. Amém! Meu irmão e minha irmã, há mais de 2000 anos atrás, aqui, Jesus disse que Ele apacentaria você. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo. A igreja católica, apostólica, romana. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir sua igreja. Aproveita este lugar para oferecer o amor que você tem a Jesus. Qual é o amor que você tem? Quais são as suas traições? Quais são os seus medos? Quais são os seus pecados? Não adianta mentir para Jesus, porque imagina, Pedro podia ter dito assim, eu te amo com amor total, eu te amo com amor ágape. Jesus diria para Pedro, Pedro, não mente não, Pedro. Não adianta mentir para Jesus. Você pode mentir para mim, eu vou acreditar em você. Então para Jesus agora, aqui neste lugar, vamos dizer a Ele o nosso amor. E não adianta se enganar. Seja correto consigo mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo. E diga, Jesus, eu tenho te traído. Jesus, eu tenho te negado. Jesus, eu tenho pecado. Mas não fique nisso. Não fique parado nas suas misérias. Diga para Jesus, meu amor é fraco e frágil. Mas eu lhe prometo que eu quero alcançar o amor perfeito. Ao ponto de dar a minha vida por ti. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Você que acompanha esse vídeo, direto do Brasil, muitas pessoas acompanham. Direto do mar da Galileia.
eu te abençoo. Com a bênção de Jesus, dessa sucessão de Pedro, essa sucessão apostólica, fincada nessa rocha que é a igreja. E eu quero te dizer uma coisa e termino assim. Não entrem nessa realidade que está acontecendo hoje, essa modinha que está acontecendo hoje. Cristo sem igreja. Aí eu posso seguir Cristo sem ir para a igreja. Não existe isso. Cristo deixou uma igreja. Cristo deixou Pedro. Apacenta as minhas Ovelhas. Não acredite nisso. Quem está com a igreja está com Cristo. Quem está com a igreja fincada em Pedro está com Cristo. Que Deus te abençoe na fé dessa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.